Eu sou o Rick, do Mão do Terror. E antes da história de hoje, lembre-se, às vezes, morto é melhor. Se o terror autêntico te atrai, deixa o like, inscreve-se no canal e ativa as notificações agora. Me diz nos comentários, você mexeria com forças que não compreende? Respira fundo. Hoje vamos mergulhar em O Olhar da Medusa na Estátua de Sal, e isso vai te fazer repensar muitas coisas. A ilha de Serifos, um ponto esquecido no vasto azul do mar Egeu, era um lugar onde o tempo parecia ter se curvado à vontade dos deuses antigos. Ruínas de templos e cidades antigas se erguiam como esqueletos de pedra sob o sol escaldante, e o ar estava impregnado com o cheiro salgado do mar e o aroma doce de ervas selvagens. Era um lugar de beleza selvagem e mistério profundo, onde as lendas eram tão reais quanto as ondas que se quebravam nas rochas. Doutora Elara Vance, uma arqueóloga com uma ambição tão vasta quanto o próprio mar, havia dedicado sua vida a desenterrar os segredos de civilizações esquecidas. Sua mais recente escavação, um sítio remoto em Serifos, prometia ser a descoberta de sua carreira, a chave para a fama e o reconhecimento que ela tanto almejava. Elara era uma mulher de ciência, uma cética convicta, que via o folclore como meras histórias para entreter os ignorantes. Mas professor Nikos, seu mentor e um homem idoso e sábio, com olhos que pareciam conter a sabedoria de 1000 gerações, tentou avisá-la. A ilha de Serifos guarda segredos mais antigos que a pedra, doutora Vance. Ele disse, sua voz rouca como o som das ondas. Alguns deles são melhor deixados em seu sono, especialmente os que se referem à Medusa. Elara, no entanto, descartou os avisos como superstição, atribuindo-os à mente de um homem velho e à solidão da ilha. Foi em um templo em ruínas, escondido sob séculos de areia e esquecimento, que eles a encontraram. Uma estátua, não uma estátua comum. Esculpida em sal, com traços delicados e uma expressão de terror congelado, ela parecia chorar. Seus olhos, vazios e distantes, eram de uma beleza perturbadora. Lendas sussurradas falavam de uma medusa petrificada, que ainda possuía o poder de transformar em sal. Elara, no entanto, via apenas uma obra-prima, um desafio à sua perícia. Ela começou o trabalho com a delicadeza de um cirurgião. Cada fibra do sal, cada traço da escultura era estudado com uma precisão obsessiva. À medida que ela limpava a superfície, ela notou algo estranho. Pequenas gotas, de um branco translúcido, escorriam dos olhos da estátua. Lágrimas, lágrimas de sal. Elara, inicialmente, pensou que era a umidade do ar, uma peculiaridade do sal. Mas à medida que ela as coletava, ela percebeu que elas eram reais, frias ao toque, e que a cada lágrima, a estátua parecia ganhar mais vida, seus traços se tornando mais vívidos, sua expressão mais intensa. E, com as lágrimas, vieram os sussurros, fracos a princípio, como o som do vento entre as ruínas, mas depois mais claros, mais distintos. Eram vozes, lamentos, segredos contados em grego antigo. A estátua estava falando com ela. Ela contava histórias de amor e perda, de traição e vingança, de uma vida que havia sido vivida e perdida em um passado distante. Elara percebeu que a estátua não era apenas um objeto, era um recipiente para a dor, um túmulo para uma alma. A estátua de sal não era apenas uma representação da Medusa, mas a própria criatura, aprisionada em uma forma petrificada. Seu olhar ainda possuía o poder de transformar em sal, e esse poder se manifestava sutilmente, através de reflexos, sombras e até mesmo na mente das vítimas. A Medusa
se alimentava do medo e do desespero, e sua presença transformava a ilha em um museu macabro de suas vítimas, enquanto a arqueóloga se tornava a próxima peça de sua coleção. Professor Nikos, vendo a deterioração de Elara, tentou intervir. Ele havia pesquisado a história da estátua e descobriu que ela pertencia a uma sacerdotisa de Atena, que havia sido amaldiçoada pela deusa por profanar seu templo. A Medusa se alimentava do medo, da tristeza, da solidão e usava a vitalidade de quem tentava restaurá-la para se manter viva, para se manifestar. Ele confrontou Elara. Elara, essa estátua é uma maldição. Esse espírito está te consumindo. Ela quer te aprisionar. Elara o olhou, seus olhos brilhando com uma luz não humana. Você não entende, Nikos. Eu sou parte dela agora. Eu sou a sua beleza. Eu sou a sua dor. Ela estendeu a mão para ele, seus dedos delicados, sua pele pálida como porcelana. Nikos percebeu que Elara estava perdida. O espírito da Medusa a havia seduzido. A havia transformada em seu receptáculo. Ele sabia que não podia lutar contra a entidade com argumentos. Ele precisava lutar com o que a entidade mais temia: a ausência de medo, a ausência de desespero, a negação de sua existência. Ele se lembrou de uma lenda antiga sobre como banir um espírito aprisionado em uma estátua. Era preciso quebrar o ciclo, interromper a transferência de vitalidade, negar a dor. Mas o ritual exigia um sacrifício, uma negação da própria arte, uma renúncia à beleza. Era um risco, pois a entidade era poderosa e lutaria para se perpetuar. Uma noite, enquanto Elara estava em seu ateliê, trabalhando na estátua, o espírito se manifestou com uma fúria sem precedentes. O ateliê tremeu, as luzes piscaram e os objetos se moveram. O espírito preenchia o espaço, um coro de sussurros e lamentos que pareciam vir de todas as direções. Elara estava no centro do turbilhão, seus olhos abertos e vazios, sua voz ressoando com uma força sobrenatural. Nikos invadiu o ateliê, ignorando o caos. Ele viu a figura de Elara se tornar translúcida, sua forma se fundindo com a energia do espírito. Ela estava sendo consumida, transformada em um portal para a entidade. Ele sabia que precisava agir rápido. Ele se lembrou de uma passagem em um dos livros antigos que falava sobre o espelho da alma, sobre como a reflexão da própria dor podia quebrar o encanto de um espírito aprisionado. Ele precisava mostrar à estátua sua própria dor, sua própria essência, para que ela pudesse se libertar. Com um grito, Nikos correu para Elara, ignorando a energia que tentava impedi-lo. Ele a abraçou, segurando-a com toda a sua força, tentando puxá-la de volta do abismo. Elara, ele gritou, sua voz ecoando no caos. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de sua arte. Lembre-se de sua vida. O espírito uivou, tentando abafar sua voz, tentando arrastá-lo para a escuridão também. Ele sentiu a dor dela, o desespero, a tentação de se render. Mas ele resistiu. Ele se agarrou à sua sanidade, à sua determinação de salvar Elara. Ele se lembrou da Elara que ele conhecia, a arqueóloga apaixonada, a mulher que amava a beleza da arte. Elara vacilou. Seus olhos, antes vazios, começaram a mostrar um brilho de reconhecimento. A figura translúcida se tornou mais sólida, sua forma humana se reafirmando. O espírito recuou, enfraquecido pela força da vida, pela negação da dor. Nikos, exausto, conseguiu quebrar o encanto da estátua. O ateliê mergulhou no silêncio, um silêncio que era quase tão assustador quanto o caos anterior. Elara caiu em seus braços inconsciente, mas viva. O espírito havia sido banido, ou pelo menos enfraquecido. Elara se recuperou lentamente, mas a experiência a havia mudado.
Ela não se lembrava dos detalhes do espírito, nem da estátua. Ela se lembrava apenas de uma obsessão, de uma busca por perfeição que a havia levado à beira da loucura. Ela havia perdido sua paixão, mas havia recuperado sua sanidade. Ela abandonou a restauração de artefatos antigos, dedicando-se a formas de arte mais modernas, mais vivas. Nikos permaneceu ao seu lado, um guardião silencioso de sua sanidade. Ele sabia que o espírito ainda estava lá, esperando, sussurrando nas bordas da percepção. Ele sabia que a arte podia ser uma arma, e que a busca pela beleza, quando desprovida de compaixão, podia ser uma armadilha. Mas ele também sabia que a vida, a ausência de dor, podia ser uma forma de proteção, uma maneira de negar a existência do que não deveria ser. E assim, a lenda do olhar da Medusa na estátua de sal se tornou um conto de advertência e de redenção. Um lembrete de que a beleza, em sua forma mais pura, pode esconder segredos sombrios e que a busca pela perfeição pode nos levar à perda da própria alma. E que mesmo quando a estátua chora lágrimas de sal, a força da vida e da esperança pode nos guiar de volta para a luz, salvando-nos de sermos engolidos pela dor que se alimenta da obsessão e do desespero. E que, às vezes, a maior obra de arte é aquela que nunca é restaurada, a estátua que permanece em seu sono, para que os espíritos nunca despertem. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.